livro do Apocalipse, toda a gente pensa logo em profecias sobre o fim do mundo, não é? Mas e se a chave para o perceber não estiver no futuro, mas num passado que se calhar nos esquecemos? Ok, vamos lá aprofundar isto. É que esta pergunta, no fundo, desafia séculos e séculos de interpretação. É uma ideia radical que nos obriga a olhar para este texto antigo com outros olhos, de uma forma completamente nova. Para explorar esta pergunta, vamos usar uma lente muito particular, uma perspectiva chamada teologia de impacto. A premissa olhem, é ao mesmo tempo simples e radical. A ideia em vez de andarmos à procura de símbolos sobre o fim do mundo, esta abordagem lê o Apocalipse como se fosse uma crónica, um relato de acontecimentos reais do primeiro século que já aconteceram. E o princípio que guia tudo isto, a frase-chave, é esta: nada representa, tudo é. O que é que isto quer dizer, na prática? Quer dizer que se abandona a caça aos símbolos abstratos. Pelo contrário, o foco passa a ser identificar as pessoas, os lugares e os eventos históricos concretos que o texto descreve, de forma literal mesmo. Então vamos começar a montar este puzzle. E a primeira grande peça é, claro, a reinterpretação dos famosos 1000 anos que aparecem lá no capítulo 20 do Apocalipse. E aqui o contraste é brutal. A visão tradicional fala de um futuro, de um milénio de paz. Mas a teologia de impacto, por outro lado, vai buscar a resposta a um facto histórico muito específico: os 1000 sacerdotes que foram consagrados por Herodes o Grande. Portanto, o ponto-chave é este. O número 1000 não se refere a anos, mas a pessoas. A 1000 pessoas. Segundo esta perspectiva, claro, refere-se ao número exato de sacerdotes que Herodes treinou para servirem no templo. E atenção, isto não é especulação. É um facto que está registado, preto no branco, pelo famoso historiador do primeiro século, Flávio Josefo. Isto ajuda a perceber a lógica, não é? A questão não é o tempo, é a função. Cada sacerdote representava um ciclo de cobertura ritual. Se juntarmos os 1000, temos um ciclo completo, que teologicamente continha a influência do mal que amarrava Satanás, como diz o texto. E quando é que este período acaba? Acaba quando o sacerdócio entra em crise, um momento que é simbolizado pelo silenciamento de Zacarias no templo. Ok, vamos continuar a puxar o fio à meada. Se a linha do tempo é histórica, faz todo o sentido que as personagens do Apocalipse também tenham uma correspondência histórica, certo? E preparem-se, porque a identificação que é proposta aqui é, no mínimo, chocante. O anjo com a chave que prende Satanás no abismo é identificado como o próprio Herodes o Grande. Sim, o rei. A ideia é que o rei humano que criou o sistema ritual é, paradoxalmente, o agente histórico que selou o poder do mal dentro dessa mesma estrutura. Seguindo esta linha de raciocínio, quando os 1000 anos, ou seja, os ciclos dos sacerdotes, terminam, Satanás é libertado. E o que é que acontece na história nessa altura? Bem, é a ascensão do sucessor de Herodes, Herodes Antipas, um governante que ficou famoso pela sua corrupção. Com o sistema ritual a ruir, o mal volta a ter liberdade de ação, o que leva diretamente à perseguição e morte de João Batista e do próprio Jesus. Vamos agora à outra grande revelação desta análise. Quem são as misteriosas duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse? É uma das grandes questões do livro. Para perceber quem são estas figuras, a teologia de impacto não fica no Novo Testamento. Vai atrás, ao Antigo Testamento, especificamente ao profeta Zacarias. É lá que encontramos a profecia sobre as duas oliveiras, ou dois ungidos, que é vista como a fundação para identificar as testemunhas do Apocalipse. E quem seriam então estes dois ungidos? Bem, nesta interpretação, a resposta é muito direta e muito humana. As duas testemunhas são identificadas como Maria e Isabel. Sim, as mães de Jesus e de João Batista. As duas mulheres que estão no epicentro de todo o cumprimento profético. E a análise vai ainda mais fundo. Reparem, o Apocalipse fala 2 vezes num período de 1260 dias. O que a teologia de impacto argumenta é que não estamos a falar do mesmo período. São 2 fases diferentes e seguidas na vida destas mulheres. Uma primeira fase de sustento, de refúgio, e depois uma segunda fase de poder, de testemunho público. E as diferenças entre as 2 fases são gritantes. A primeira acontece no deserto, no refúgio, e a ação principal é ser sustentada. A segunda fase já é na praça pública, e a ação é profetizar, é dar testemunho. Até o destino delas muda radicalmente. Na primeira fase são preservadas, na segunda enfrentam a morte e a ressurreição. Fica claro que estamos a falar de 2 momentos completamente distintos.
Ok, vamos então juntar as peças todas. Quando pomos estes elementos todos juntos, os 1000 anos, o anjo, as testemunhas, o que é que temos? Temos uma narrativa histórica, coerente, que parece atravessar o livro do Apocalipse de uma ponta à outra. Por exemplo, os 3 ais do Apocalipse. Nesta leitura, eles correspondem a 3 fases históricas de perseguição, todas elas ligadas à dinastia de Herodes. O primeiro ai alinha-se com Herodes o Grande e o massacre dos inocentes. O segundo, com Herodes Antipas e a morte das testemunhas, Maria e Isabel. E o terceiro ai corresponde a Herodes Agripa e à perseguição da Igreja primitiva que lemos no livro dos Atos. Portanto, para resumir, o foco desta abordagem é, sem dúvida, a história. Os eventos históricos são a base de tudo, a interpretação é propositadamente literal e a ideia de que tudo é um símbolo é posta de lado. É uma inversão total da perspectiva mais comum. E isto leva-nos de volta ao princípio fundamental, àquela frase que une tudo. Nada representa, tudo é. A grande ideia, no fundo, é que o Apocalipse não é um livro de códigos secretos sobre o futuro. É antes um memorial. Um memorial de eventos, de pessoas e de conflitos que aconteceram mesmo. E tudo isto deixa-nos a pensar numa questão final, que é bastante provocadora. Se esta abordagem tiver algum mérito, o que é que muda? O que é que muda na nossa forma de ver a fé, a história e até a própria ideia de profecia se ela não for um guião para o futuro, mas sim um testemunho poderoso daquilo que já aconteceu?